Fala pessoal, aqui diretamente do iStúdios Folha de Londrina, mais um G1Cast, hoje episódio de número 78, ao meu lado ilustre Maurílio Bolognese II, meu parceiraço aqui. Estamos aí para mais um. Para mais um, né? E perguntar para você onde nós estamos, Maurílio. No Instagram, no Spotify e no YouTube, G1Cast, direto aqui do iStúdio Folha de Londrina, collab com a Folha de Londrina, não é isso? Isso mesmo, estamos aí com o nosso time de marketing, por trás das câmeras, Eric, Dedé, e vamos que vamos. Hoje com um convidado mais que especial, principalmente para quem tem a minha idade aí, na faixa dos 40, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um cara que marcou muito, Alexandre Fontana Guimarães. E eu vou fazer a introdução aqui dele, de acordo até com o Instagram, a gente estava batendo um papo um pouco antes. Ele que é psicanalista, constelador familiar, hipnoterapeuta, especialista em eneagrama, fundador do Mercado Guanabara, do Empório Guimarães e do Vila Fontana. Vila Fontana, esqueci isso aí. De alguma coisa? Tem mais coisa aí, mas vocês vão ter que assistir para descobrir. Então seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, cara. Nosso. Lendas de restaurantes aqui em Londrina. Restaurantes e muita balada, muita né, balada. Curtimos pouco esses lugares aí, estamos curtindo ainda. Eu casei no Empório, inclusive. Olha lá. Esse ano a gente completa 30 anos de gastronomia e entretenimento em Londrina. Olha que legal. E assim, pra gente entender como que você chegou a construir esses negócios de sucesso aí, Alexandre. A gente estava conversando um pouco antes e você começou a falar, eu falei, calma que nós não estamos gravando ainda. Então é muito, muito legal a sua história. Queria que você contasse pra gente se você é aqui de Londrina, nasceu aqui, sua família e tal, e até a gente fazer aí uma linha do tempo até chegar nos negócios aí, tem muito papo legal. Então, na verdade eu sou londrinense, nasci aqui, estudei aqui, fiz minha faculdade em São Paulo, no Mackenzie, estudei economia. Entrei, aqui em Londrina, meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil. Legal. E depois, com 18 anos, eu entrei na Arthur Andersen em São Paulo. Fiquei 2 anos. E depois eu fiz mais 6 anos de Unilever. Então, na primeira eu aprendi, era mais a parte contábil, financeira e a gestão financeira das empresas. E depois na Unilever eu entrei na área de marketing, onde eu aprendi gestão de marca, posicionamento, estratégia, promoção, comunicação, propaganda, né? Tudo que envolve a gestão da marca. Legal. Depois depois da Unilever eu comecei o meu lado empreendedor. E o primeiro negócio que a gente fez foi eu, meu irmão e minha mãe, a gente abriu Vila Fontana. E que, inclusive, esse mês completa 30 anos o Vila Fontana. Que legal. Que nasceu de uma história assim bem... a gente nunca teve experiência, naquela época não tinha experiência nenhuma nessa área. A gente pegou a cozinheira da minha mãe, pegamos o fundo da loja ali na Higienópolis, que era um matagal, fizemos um corredorzinho, fizemos uma vilazinha italiana e a gente começou a servir os aperitivos e antipastos e sanduíches que a gente comia em casa. E aí a coisa foi dando certo e foi crescendo, daí a gente falou, agora precisa pôr os pratos italianos. Aí precisou pôr massa, risoto. Daí, ali na frente era o quê? A loja de roupa da minha mãe. Ah, tá. Minha entendi. Mãe, Então otimizou ali, na realidade, porque hoje o pessoal que frequenta, né, imagina que foi idealizado já assim, né? Não, foi um puxadinho. Minha mãe é uma artista muito criativa e ela fazia tricô, blusas de tricô. Que legal. E ela tinha uma fábrica e a loja vendia ali. Porque naquela época, 30 anos atrás, o principal ponto comercial de Londrina era Higienópolis. Tudo acontecia ali. E então tinha a loja e para trás era um terreno vazio. Aí a gente abriu o Vila Fontana, que foi o primeiro negócio nosso. Passado 2 anos, o Vila Fontana foi o maior sucesso e muita gente lá e o pessoal queria continuar à noite. Só que 11h30, meia-noite, a gente queria fechar, mas não conseguia, porque o pessoal
Era um ambiente que tinha música, que tinha uma decoração, que tinha uma gastronomia. Então o pessoal começou a frequentar o Vila Fontana como um programa. Entendi. Aí surgiu a oportunidade de a gente abrir o Empório. A gente pegou um barracão e fez uma balada, com restaurante também. E aí foi o segundo negócio que a gente fez. Então, no início do Empório tinha restaurante também junto. Sempre teve. Sempre teve o restaurante. Sempre teve um lado, né, diferenciado, né? A minha inspiração em fazer o Empório, a gente pegou uma tendência mundial de trabalhar os armazéns, principalmente na beira do porto, nos centros da cidade. Você pega lá o Porto Madeiro, você pega São Francisco, você pega Nova York, onde estão os piers ali, que viram locais gastronômicos e turísticos, né? Sim. A gente pegou os barracões que estavam ali, começaram com a história de Londrina ali, mas estavam abandonados. E a gente, eu peguei um conceito de um restaurante de São Paulo chamado Leopoldo, onde o pessoal ia para jantar e depois abria a pista para dançar. E era super bacana o lugar, super badalado. E aí eu juntei essas duas coisas e criei o Empório. Que legal. Era muito movimentado na Quinta, eu lembro da minha época lá. O Empório de as festas de universidade. Era tradicional, o Empório Quinta. Depois que vieram os casamentos, né? Isso. Daí a gente, depois de um certo tempo, a gente fazia Quinta universitária, sexta era para eventos e casamentos e empresas, e no sábado era a principal noite do Empório, que é era chique, né? A que você tem saudade. Essa era bruta, cara. Sabadão no Empório era só a nata, né, meu? Só a galera. Muito legal. Foi muito legal mesmo. E a gente tem muitas histórias bacanas, né? Porque tem muitas pessoas que se conheceram no Empório, casaram no Empório. A filha fez 15 anos no Empório e a filha casou no Empório. Nossa, olha então, só. Então, assim, a gente tem vários depoimentos de pessoas que têm uma relação, até hoje, tem uma relação profunda com o Empório. Eu até comentei com você, eu sou uma dessas pessoas, né? Porque quando a gente voltou dos Estados Unidos, a minha irmã fez 15 anos no Empório e a diferença minha e da minha irmã são 5 anos, né? 3 anos. Se eu falar isso, ela me mata, né? Ela são 3 anos. E aí ela fez a festa dela de 15 e eu fiz a de 18 junto com ela, né? E a gente fez uma festona lá e depois a minha irmã casou no Empório também. E foi assim no mesmo, exatamente no mesmo local, né? No Empório mesmo, né? Porque depois tem um lounge e tal. Mas assim, realmente como ficam essas lembranças, né? Lembrança boa, né, cara? Porque ele continua igual, né? Continua, assim. A gente teve todo o cuidado de manter ele com toda a estrutura dele sem envelhecer, né? Uhum. Ele continua um local moderno, atual, bonito, renovado e com história, né? Sim. Então essa relação afetiva que as pessoas, que o londrinense tem com o Empório e os momentos que eles passaram lá, isso é uma coisa assim muito gratificante. É muito legal, muito legal. Agora, o Mercado Guanabara, só para a gente fechar esses 3 aí que a gente falou no início, e aí a gente, óbvio, vai querer falar um pouquinho de cada um também. Ele entra em que momento, Alexandre? Então, o Guanabara, ele surgiu em 2004, quando a gente viu uma oportunidade de abrir um mercado gourmet. Certo. Né? A onda de renovação e sofisticação dos mercados não tinha acontecido. O supermercado era um lugar onde você comprava as coisas básicas de casa. Perfeito. Né? Hoje tem tem espaço até para tomar vinho dentro, né? Dependendo do mercado. Todo isso. Então a gente abriu um mercadinho gourmet. Então tinha uma padariazinha, tinha ali era um sacolão, né? Eu comprei o sacolão. A gente tinha parte de frutas, tinha parte de padaria e mercearia. Mas tinha assim a mortadela cortada certinha, os frios, os pães, os bolos, tudo feito lá, né?
E a gente pegou a varanda para fazer a comida de mercado municipal, que é pastel de bacalhau, a empadinha de camarão, sanduíche de mortadela. A gente pegou mais ou menos o que o mercado de São Paulo faz até hoje e a gente criou lá um local para comer comida de mercado. Legal. Isso mais ou menos quando? 2004, né, a gente abriu, só que daí em 2006, essa parte da gastronomia, de servir lá, foi crescendo. E em seguida abriu o Mufato da Madre, já com uma proposta nova de gourmet. E eu falei, o nosso negócio não é mercado. Né? Então foi aí que eu fiz uma reforma e transformei tudo num bar. Legal. Né? Depois teve um segundo momento onde eu falei, tinham outros box lá que estavam... Tinha uma cabeleireira lá que saiu, eu coloquei a forneria com pizza e brusqueta. Depois tinha uma dentista lá que saiu, eu coloquei o japonês. Então, para cada box eu fui montando um tipo de comida e hoje ficou um ambiente de gastronomia e entretenimento, né? Que você vai lá, você escolhe o que você tem, uma adega também, que é outro ponto. Então, assim, você acaba tendo várias opções no mesmo lugar. Legal. Ô Alexandre, como que você faz para manter isso tudo atualizado? Você fica estudando, frequentando muito, vendo... Na verdade, assim, né? Esses 11 anos que eu morei em São Paulo, a gente frequentava muitos restaurantes, muitos bares, muito lugar legal, né? E então a própria comida japonesa, quando a gente começou isso lá no Vila, quando eu abri uma vilazinha italiana, depois ficou um restaurante italiano, se você for ver dentro das leis do marketing, da estratégia, você jamais vai pôr um restaurante japonês dentro de um italiano. É um crime. É muito louco isso, cara. Mas eu falei assim, eu preciso comer aquela comida que eu comi em São Paulo. E aqui só tinha aquele restaurante japonês tradicional. Uhum. Aí eu trouxe um sushi man, dividi o Vila Fontana, aqui é sushi bar, e lá é o restaurante. Uhum. E um lugar relativamente pequeno, né? Pra você fazer isso, eu né? fazia divisão. Mas para quê? Porque aí eu queria ter aquela comida e várias pessoas que iam para São Paulo também. Gostavam disso. E aí começou a crescer. Chegou uma hora que metade do faturamento era de comida japonesa. Então, assim, nasceu de uma necessidade, né? Uma escassez vou até falar, uma necessidade pessoal minha. de ter. E lá no Guanabara não é diferente. Então, por exemplo, eu gosto daquela pizza fininha, crocante, e para mim pizza tem que ser aquele negócio cortadinho e você vai comendo aperitivo e batendo papo. Que o legal do Guanabara é que, diferente de um restaurante, no restaurante você vai para comer. No Guanabara você vai para fazer um programa. Então você já quer que as coisas sejam num ritmo diferente, você vai com amigos, tem várias turmas de mulheres que vão lá, tem famílias, tem pessoas que saem da empresa, eles querem bater papo, não é um negócio de comer e ir embora. Eles vão lá e tem um programa legal. Uma coisa que a gente falou esses dias atrás que me chamou a atenção, que você falou que lá a pessoa ela não se importa de ir com uma roupa de ginástica, né? O cara tá caminhando no lago, ele passa lá. E o empresário também que saiu da empresa, ele também vai lá, né? E assim, é bem democrático, né? Na verdade é assim. A ideia do Guanabara é ter essa descontração. Uhum. Essa descontração faz com que você possa ir a qualquer momento do jeito que você está, né? E como a gente posicionou esse local para isso, as pessoas entenderam. Então não importa se eu tocar... Tem mulheres que vão lá, que estão caminhando no lago e vão depois da caminhada. Tem outras que saem da empresa e vêm para cá. Tem outras que saem com o marido para jantar, se arrumou e tal. E engraçado que eles convivem no mesmo ambiente sem um se incomodar com o outro. Isso é muito legal. É muito legal isso. É difícil de conseguir construir isso, né? Um ambiente que comporte isso, né, Alexandre? É difícil. Mas foi intencional, né? Então, assim... o cardápio é direcionado para isso, a decoração é para isso, as músicas são para isso, toda a nossa estrutura é direcionada para
esse público aonde o motivo que eles vão lá é para curtir o momento com quem está na mesa. Perfeito. Né? Então, assim, é um programa, e aí eu tenho vinho, drinks japonês, então eu quero uma entradinha japonesa, depois eu quero uma porção, depois eu quero uma pizza. Então eles fazem essas combinações aí. O que eu ia te perguntar é justamente sobre essa questão da sua preocupação na sua formação, né? Quando você falou um pouquinho da construção disso e o porquê que você buscou esse conhecimento, né? Conhecer de gente, de pessoas, então. né? Então eu queria, seria legal você compartilhar com o pessoal isso daí, porque eu acredito que a gente foi falando dos negócios, mas para a galera entender como que você conseguiu construir isso, né? O próprio ambiente do Guanabara e tal, né? Eu imagino que você você estudou, né? E Sim. Você fez, como você falou, foi intencional. Não foi algo que aconteceu de forma aleatória, né? Então, compartilhar um pouquinho disso. Na verdade, tudo começou assim. Chegou uma hora que a gente cresceu, eu tinha um número grande de funcionários e eu via que a gente acabava... funcionários bons, a gente acabava perdendo o funcionário porque ele tinha um desequilíbrio emocional, um vazio interno, ele tinha alguma dificuldade interna que dificultava ele de permanecer, de crescer, de construir, de se desenvolver. Aí eu falei, eu preciso estudar isso daí. No primeiro momento, eu achei que era um vazio espiritual, então eu fui fazer pós-graduação em teologia. Uhum. Então, fiz 2 anos de pós-graduação em teologia. Durante o curso de teologia, apareceu... na teologia tem uma parte de aconselhamento que é muito forte, né? Então, e parte do grupo fazia psicanálise. Eu fui fazer psicanálise junto com a minha turma lá. Na psicanálise, eu tinha uma colega minha, era professora de constelação, e ela tinha um curso muito bom em Maringá, uma formação de 2 anos também, em constelação familiar. Eu fui lá e fui fazendo constelação familiar. Depois eu fiz formação em Enneagrama. Mas tudo isso tocando business junto. Tudo isso tocando business, e tudo que eu aprendia, eu aplicava nos meus treinamentos, no desenvolvimento de equipe, na formação de liderança. E eu fui testando o que funcionava e o que não funcionava na parte de gestão de pessoas. E aí eu fiz mais uma formação em medicina germânica, em psicologia clínica com Ítalo Marcilli. Então eu acabei abrindo um outro negócio sem querer, que foi o meu consultório. Porque para me formar eu precisava atender algumas pessoas. Só que daí foram chegando pessoas, chegando, e chegou uma hora que na pandemia foi muito bom, né? Porque todos os meus negócios ficaram fechados e eu atendi muita gente na pandemia. Só que na retomada eu tive que ir diminuindo os atendimentos. E em dezembro agora eu fechei meu consultório devido a toda essa dificuldade que as pessoas têm hoje de encontrar pessoas, de formar pessoas, desenvolver equipes, né? Então eu estou dedicado hoje a gestão do Empório e do Guanabara, e eu faço algumas mentorias com alguns empresários que foram pacientes meus. Legal. Né? Porque a hora que a gente começou a fazer a limitação da empresa é sempre o dono. Uhum. Então, se você quer mudar a empresa, você precisa arrumar o dono. Sim. Né? Então, as pessoas chegavam lá por alguns problemas pessoais, mas o mesmo problema pessoal que a pessoa tem, ela tem na empresa. Reverbera na empresa, né? Então, a hora que a gente começou a olhar isso, surgiu um novo caminho, que foi justamente fazer esse cuidado, essa mentoria, esse alinhamento de vida com empresários. E hoje eu faço isso praticamente com empresários. Legal.
Muito legal. Um momento da história aí que eu acho que a gente acabou não falando, hoje você está focado ali, né, no Empório e no Guanabara, e eu quero falar algumas coisas sobre isso na sequência, mas do Vila, né? O Vila, você continua sendo sócio hoje? Não? Então, como é que ficou? Aí chegou lá na crise lá de 2015, que eu vi que o Brasil ia passar por uma crise, uma dificuldade, e eu precisaria fazer algumas escolhas. Perfeito. E a minha escolha foi reduzir meu tamanho, minha operação, para poder passar pelos anos que viriam, que seriam difíceis. Nisso, a gente tinha acabado de fazer a transição do Empório de balada para eventos. E o Carlinhos Grade trabalhou muitos anos, a gente trabalhou junto no Empório, e eu vi a oportunidade dele ficar com Vila Fontana e eu tive que escolher para ficar. Eu escolhi o Guanabara e a minha mulher, que é a Patrícia, ficou no Empório. Então, assim, cada um ficou cuidando de um. E de 2015, acho que foi isso, para frente, o Carlinhos assumiu o Vila e tocou em frente. Legal. Um abraço aí pro Carlinhos também. Abraço, Carlinhos. Muito bom. E hoje, a gente, inclusive, gravou um podcast aqui com o pessoal do Folks, né? O JP. Ele comentou com a gente que hoje em dia mudou muito, né? As pessoas acabam indo menos embalada, usando muito aplicativo. E a gente estava até conversando na vinda aqui que Londrina não tem mais balada, né? Não tem. A noite se transformou. Sim. E você pensa em resgatar isso pro londrinense? Não, eu até penso sim, porque eu vejo assim, tudo que eu vivi lá e tudo que a gente proporcionou para tantos londrinenses, eu vejo meus filhos, por exemplo, eles não sabem o que é uma balada. Eles não sabem o que é curtir. Eles já foram em uma aqui, outra ali, mas não existe aquela recorrência e criar uma história vivida na minha juventude em tal casa, como aconteceu com vocês. Então, eu vejo assim, hoje eu não faria no mesmo formato que eu fiz, mas eu faria uma coisa pontual. Por exemplo, uma vez por mês, para um grupo de sócios, né, monta lá e tem 12 festas por ano, e aí a gente resgata uma festa daquele tipo para o público de hoje, mas assim, é um produto que tem que ser criado do zero aí. No formato tradicional, né? No formato tradicional, que aí já é outra dificuldade, porque hoje os produtos que existem na noite não tem forma. É sem pé nem cabeça, é meio assim, são mais aleatórios. O Empório, a maior dificuldade do Empório foi fazer isso, porque quando a gente chegou, a noite também passava por um momento difícil e o que mandava na cidade eram as festas em chácara. E a festa em chácara não tem estrutura, não tem banheiro, chovia, era barro, não tinha som, a parte acústica não era boa. Às vezes você chegava lá, era conforto, às vezes você chegava lá, a cerveja estava quente. Não tinha forma, não tinha pé nem cabeça as festas, mas era legal, a gente ia. Até as pessoas entenderem o produto e se ajustarem ao produto, gostar do produto e fidelizar no produto, levou um tempo. Então, teria que fazer a mesma coisa agora. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual que talvez seja essa sua resposta, né? A maior dificuldade ou desafio que você teve lá atrás? Porque a gente sempre, assim, quando a gente pensa em dono de balada, né? Você fala assim, puxa, cara ser dono de uma boate, igual era o Empório, né? Aí você tem festa universitária, você tem festa, né, de sábado, aí você tem evento. Eu imagino as dores de cabeça também daquela época que, devia ser punk. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente aí? Tem, na verdade é assim, né? Eu sempre levei muito a sério a noite, a balada, né? Então, por exemplo, durante o período que foi aberto ao público, toda noite eu ia lá para trabalhar. Eu tinha 50, 60 pessoas que eu tinha que liderar e coordenar. Então, eu posso falar para você que durante os 15 anos lá, eu nunca bebi, nunca dancei, eu nunca participei
da noite. Eu cuidava do bar, cuidava da portaria, cuidava do atendimento, resolvia um problema numa determinada mesa, separava a briga, orientava a segurança e todo tipo de dificuldade que existe numa noite, né? Sim. Tanto é que eu saía lá do Empório 8 da manhã, 9 da manhã. Nossa. Né? Então, assim, isso é um negócio e eu interessante. chegava lá às 7 da noite. Abria a casa às 9. Então era assim, no domingo eu acordava às 6 da tarde para ir à missa, só. Não tinha mais nada. Não, imagino. Isso que você está falando, eu acho que para muita gente que tá ouvindo é importante, porque a gente conhece, né, o Alexandre e tal, mas às vezes quem conhece de forma mais superficial não sabia que você estava ali, porque a gente vê, enfim, né, eu participei um pouco desse mundo de balada, já fui promotor também e tal, e a gente vê que às vezes os donos, eles acabam confundindo o negócio e curtindo junto e bebendo, igual você falou, agora sim, tudo noite, começa a fazer mais sentido, né? Porque... Se você quiser que a noite dê certo, você não pode participar dela, não tem nada de glamour, é só trabalho, é cuidado, é dedicação, você tem que estar ali presente na operação, né? E tem um custo pessoal muito alto, né? Então, por exemplo, eu e minha mulher, a gente ficou pelo menos 20 anos sem sair final de semana. Nossa. Ficamos 25 anos sem Dia dos Namorados. E ficamos 25 anos sem Natal e Réveillon. Porque tinha festa de Natal e tinha festa de Réveillon. Então, assim, ia lá, não, vamos comer rapidinho que eu preciso trabalhar. E aí, no Natal, meia-noite, eu abria a casa. No Réveillon, abria às 9 para fazer a ceia, virada de ano, tal. Então, assim, é uma vida de dedicação, né? Dedicação. Por isso que eu tenho uma gratidão enorme à minha mulher, Patrícia, porque ela me acompanhou e ela suportou tudo isso, né? Porque não é qualquer pessoa que suporta aguenta, né? um ritmo difícil. Nossa Senhora. E é o horário que está tudo acontecendo, né? Então, se você não tiver a gestão... Eu tenho que estar lá e tenho que... Muito, muito interessante. É muito. E eu fui muito Réveillon lá. Todo mundo acha que existe um glamour. O Maurílio tá meio quietinho aqui, que ele tá revivendo, as noites de Réveillon dele lá, de universitário. Meu primeiro porre foi no Empório também, sério? Cara. O meu primeiro porre, quando eu passei na faculdade, fui lá e, meu Deus do céu, não é bom nem lembrar. Mas isso que é legal, né? São as histórias e esses momentos da vida que a gente passa. E nesse projeto todo eu descobri, daí com a evolução, né, e a profissionalização da empresa, eu descobri a missão nossa, né? A missão do Guanabara, a missão do Empório, a missão do meu consultório, a missão é tudo a mesma coisa, que é cuidar das pessoas para que elas se sintam especiais. Então a gente cuidou lá na juventude, na nossa noite, juventude. Cuida na hora que você vai no Guanabara e sai, cuidou no casamento. Cuidou nas G1 Lands, que nós fizemos já. Acho que foram 4 já lá, né? 3 ou 4 já eventos. E a gente cuida de todos os detalhes para que as pessoas se sintam cuidadas. Então, nossa missão, é claro que existem erros, é claro que o volume de pessoas às vezes mas a nossa intenção, o nosso trabalho, nossa dedicação é para que as pessoas se sintam cuidadas por toda a nossa equipe quando elas têm acesso aos nossos produtos. Muito legal, Alexandre. E a gente já vai caminhando aí para o final e eu queria pedir para você também compartilhar quais o que você vê aí pro futuro, né? Tanto do Guanabara quanto do Empório, se você também olha para outros negócios. Você já falou um pouquinho sobre essa questão do clube, né? De repente tirar do papel um novo produto, que a gente pode chamar assim, né? Que é essa balada aí para essa turma que tá meio perdida agora. Cuidar desse pessoal que não está sendo cuidado. Exato, né? Exato. E como que você... Eu sei também das festas, né? Eu acho que é legal você falar aí que você vai fazer aí, que tá no radar do Empório. Na verdade, é assim, o Empório é uma casa interessante porque nós fazemos casamentos, 15 anos, muitos eventos empresariais, mas nós temos uma
vamos falar assim, uma obrigação, uma oportunidade de manter vivo aqueles momentos, né? Então, as pessoas que viveram o Empório, elas querem ir pelo menos 1 ou 2 vezes por ano lá viver uma noite daquelas que eles viveram. E é engraçado, né? Porque à noite, naquela época, o pessoal chegava meia-noite, 11h30, 1h, né? E ia até as 4, 5. O mesmo público hoje, ele chegou às 9. 2 da manhã, eles já festaram, já dançaram, já curtiram e vão embora. Isso é ótimo. 2 horas pros fortes, viu? Porque 11 horas tá já acabado. Então, mas isso que é legal. Então, assim, a gente faz aquela mesma noite com aquelas músicas, com um lugar bacana, com tudo. A pessoa revive aquele momento. Em algumas festas que a gente faz por ano. E a gente procura tudo que é legal, tudo que é uma atração que o nosso público vai gostar, a gente coloca no calendário e promove, né? Que faz parte do nosso dessa oportunidade de proporcionar coisas novas para a cidade. E uma delas que a gente está vendo é essa questão do público mais jovem, né? Então, por exemplo, você tem um público aí de 25 a 35 que não conheceu. Não foi, não sabe o que é. Você fala do Empório, para você ter um significado. Para eles, falam assim, aquele já lugar. Foi num casamento lá, aquele lugar, de repente, foi num casamento, né? Entendeu? Então a gente quer criar um negócio bacana e a gente acha que tem oportunidade aí. Mas, se eu for olhar para frente, eu acho assim, o Brasil é um país muito desafiador, né? E não é para amador. Então, eu vejo que os anos que vêm pela frente são anos difíceis. Em que sentido? A tecnologia chegou mudando muita coisa, a mão de obra piorou a qualidade, os custos aumentaram, tem uma taxa de juros altíssima. Então, assim, o cenário ele é mais desafiador do que os últimos anos. Então, no que a gente investe hoje? Hoje a gente investe em aumentar o valor entregue para o cliente, a gente investe em tecnologia, em informações e relacionamento com o cliente. Então, é uma sofisticação da parte de gestão, são investimentos relativamente grandes, porque é difícil você obter todas essas informações com precisão. E a maneira de gerir hoje um restaurante, um local de eventos, é muito mais complexo do que quando eu comecei. Então, assim, hoje... Até o volume de concorrência, tudo, né, Alexandre? Quando você fala de restaurante, né? Existe uma concorrência. A outra coisa que aconteceu, que eu percebi, né, nesses últimos anos, se a gente for ver, o nível dos players do mercado subiu bastante, né? Isso é ótimo, porque hoje a gente tem bons restaurantes, a gente tem bons bares, tem muitas opções, tem local para fazer festa, eventos ótimos. Então, assim, o nível de Londrina, antes existia um gap muito grande de Londrina para São Paulo, por exemplo. Hoje, ele já está equiparado, tanto em qualidade quanto em preço. Sim. Né? Então, assim, e isso é muito bom, porque eu não preciso viajar para eu tenho várias opções boas. A pessoa também que de repente pensava, puxa, eu vou ter que casar em São Paulo porque não tem hoje um buffet que me atenda aqui. Hoje já não é. Hoje hoje é mais fácil você ter uma coisa pior fora do que aqui. O nível de eventos aqui em Londrina é altíssimo. Né? Muito legal, muito legal. Acho que é isso, Alexandre. Acho que a gente dizer também, né, fazer menção da nossa parceria aí. Nós estamos iniciando uma parceria muito legal com o Mercado Guanabara, com o Empório também, né? A gente tinha um desejo muito grande de conectar a marca da G1 a algo que expressasse aquilo que a gente realmente é. E aquilo que a gente busca, né? E que também tivesse alinhado com o nosso propósito. Quando você falou o propósito ali, tanto do Empório quanto do Guanabara e do teu consultório também, né? Se você puder repetir, cuidar
Cuidar das pessoas para que elas se sintam especiais. Cuidar das pessoas para que elas se sintam especiais. E o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas através do mercado imobiliário. Então, assim, tem muita conexão, né? Porque quando a gente fala do nosso propósito aqui de melhorar a vida das pessoas, às vezes eu estou melhorando a vida daquela pessoa, não é um upgrade no imóvel. Às vezes é um downgrade. Às vezes ela está saindo, na realidade, ela está com uma dívida, alguma situação, e ela precisa sair daquilo. Pra E eu viver tenho, melhor. exato, e eu tenho dois caminhos. Eu posso ser um oportunista que vai sangrar ela, ou eu falo, deixa eu tentar minimizar essa situação. Vamos dar um passo atrás para dar outra frente. Exato. Então, assim, a gente trabalha muito com propósito. E aí, quando a gente teve a conversa lá, que o Silvio nos conectou com você também, aí a gente falou, puxa, meu, que legal. Por quê? Porque bate a mesma vibe, propósitos semelhantes, né, que se complementam, e aí a gente inicia então, né, em breve, eu não vou dar muito spoiler, mas em breve a gente vai ter um movimento, vai ter um movimento bem legal lá no Guanabara, no Empório também, a gente vai fazer muita coisa legal juntos aí. E essa missão nossa, ela é uma missão que está apoiada em 5 stakeholders. Então, é cuidar das pessoas para que se sintam especiais. Quem são essas pessoas? São nossos clientes, são nossos fornecedores, são nossos colaboradores, a sociedade na qual a gente está e os acionistas da empresa. Então, isso aí faz parte da nossa cultura e ela é aplicada nesses 5 pilares de forma igual. Nossa, muito legal. E olha só como tem conexão, né? E a gente fala justamente o nosso propósito, melhorar a vida das pessoas de dentro para fora, né? E se a gente não conseguir melhorar a vida do nosso time, no dia a dia, dos nossos corretores, dos nossos colaboradores, desde uma secretária, de uma pessoa da limpeza, até o nosso diretor. Então, assim, é de dentro de casa porque isso reverbera lá fora. Sim. E eu acho que é esse alinhamento que você está falando dos stakeholders aí, justamente. Por quê? Porque se você tem um garçom teu lá, né, que ele é bem tratado, que ele é bem reconhecido, tudo que é bem remunerado, exato. Tem uma série de benefícios, tem plano de saúde, tem. Então, esse cara vai atender bem o cliente, né? Então é uma cadeia, né, Alexandre? E os fornecedores, né? Por exemplo, hoje no Empório, os nossos maiores vendedores são os nossos fornecedores. A hora que chega alguém lá, eles indicam diretamente a gente, né? Fotógrafo, decoração, som e luz, DJ, banda, todos eles indicam. Olha que legal. E nós cuidamos deles e eles são muito bem tratados lá. Muito legal. Bom. Muito legal. Se você pudesse deixar aí uma frase final, uma dica aí, como empreendedor, né? O que você daria de dica para quem pretende empreender aí em restaurantes, nesse segmento e tal? Qual que é a tua visão aí para a gente fechar aí com chave de ouro, né, Maurício? A minha dica, ela é um pouco assim... Vamos falar assim, é mais uma filosofia de vida, é um pouco mais abrangente e genérica. Perfeito. Eu acho assim que a gente tem a possibilidade de se dedicar, de trabalhar, de planejar, de implantar, desenvolver. Mas as coisas que acontecem na sua vida é tudo graça de Deus. Então é assim, em tudo dai graça sempre e a todo momento. Porque por mais que você faça, o que vem é pela graça, não é pelo teu mérito, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que é você entender de onde vêm as coisas. Muito e bom. por que elas vêm. Muito bom. Excelente. Muito obrigado muito aí. Vamos fechar então, Maurílio? Vamos. Agradecer aí seu tempo, Alexandre. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. O trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana. E vamos fazer bastante coisa junto. Com certeza. Parabenizar você aí pelos seus negócios. Sou obrigado. fã de todos eles. Que bom. Acho que se você abrir alguma outra coisa vai ser um grande sucesso aqui também. Quem sabe, né? Quem sabe. Dá até canseira. Não. Você fala assim. Londrina agradece, né, Vini? É isso mesmo. Então esse foi o episódio de número 78. Muito bem. Como é que é lá que você fala? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nos vemos aqui a cada 15 dias. É isso aí, fechou. Muito obrigado. Um abraço, Valeu. obrigado. Valeu.